quarta tentativa. Agora vai dar certo. Me ocorreu o seguinte, pessoal. Estamos no quarto fórum da longevidade e estamos tentando, a conexão não está sendo estabelecida com a doutora Giovana para falarmos sobre saúde mental e longevidade, e aí estávamos tentando conectar pelo Insta dela. Aí quando eu fui fazer isso, eu percebi que a Longevité não seguia ela. Então, quem sabe não é esse o problema, né? Vamos aguardar ela entrar. E assim que ela entrar, nós continuamos. Ai, Giovana entrou. Vou enviar o convite. Ai, era isso! Vendo e aprendendo, né? Ai, a gargalhada que sai assim com muita alegria. Era isso. Gente, O a gente aprendizado. nunca tá velha para aprender, né? Que bom. Gi, tô tão Agora feliz de você te ver conta aí o aqui. que foi que aconteceu. Agora você conta. Ah, eu vou contar, então eu vou abrir o nosso encontro, né? Que sirva de dica aí para quem já sabia disso, quem não sabia já vai aprender com a nossa experiência. A La Longevité não seguia a doutora Giovana. Como é que vai fazer a conversa Viu? com quem não segue? Ai, que Viu? E feio, aí que ela mico! conexão e a culpa é dela não me seguir. Que Ai, que bom. mico da paróquia! Que mico. Mico total. Não, e Gi, ainda vai pedir para eu fazer o negócio da live, que eu não tenho a menor ideia de como que entra. Mas dessa vez a culpa não foi minha. não. A culpa foi da pecinha aqui do outro lado da câmera. Pessoal, Viu? desculpa aí. Me segue, me segue. Poxa, pelo menos me segue, né? Me convida para live e não me segue? Que fiasco! Que Ai, mas fiasco. a, que feio, né, Aleter? Nós não seguimos a doutora Giovana, mas graças a Deus deu certo, aprendemos mais um pouco dessa tecnologia, cada dia nós estamos nos reinventando, e eu acho, Gi, que tudo isso que nós vivemos agora tem tudo a ver com com o nosso assunto, com a nossa live, né? Saúde mental. Verdade, Tá? Nós não verdade. perdemos o equilíbrio, nós mantivemos o bom humor, nós fizemos um propósito, né? E fomos nos reinventando, nos alinhando, buscando o que poderia estar acontecendo para impedir. Olha, eu acho que vai ser assim, serão poucos minutos que nós teremos para conversar, eu quero te ouvir, né? Para que você fale um pouco para nós sobre sua experiência de como nos preparar melhor Tá, para a longevidade, tá. e eu quero te ouvir, não vou. Ai, Então eu pode também contar. quero te ouvir. Porque é tão bom quando a gente pode trocar informações, né? E conversar um pouco sobre essa ideia de longevidade. E assim, eu tinha separado algumas coisas para a gente conversar, mas como agora a gente tem pouco tempo, de qualquer maneira, eu acho que é muito interessante a gente lembrar que o envelhecimento populacional aqui no Brasil, ele inclui, além da ideia mesmo da gente desfrutar anos a mais, né, umas longevidades mais estendidas, eu acho que interpõe, claro que no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente por causa das nossas condições, desafios muito grandes em termos de algumas heranças ou preconceitos que a gente ainda carrega sobre velhice e envelhecimento. Né? Vocês estão me ouvindo bem? Para mim tá perfeito. Vamos ver o que o pessoal Tá, vai te dizer. tá. E aí, isso. Aí,
só para a gente entender, né? Essas heranças que eu acho que a gente carrega, elas têm a ver com a ideia de que nós temos um estigma, um conceito, né, a respeito do envelhecimento como uma fase muito dura, muito ruim, muito árdua, e que todo mundo foge da ideia de conversar sobre envelhecimento, né? Porque quanto mais a gente se distanciar desse tema, a impressão é que a gente fica mais protegido e envelhece menos. Como se não falar, não existe. Não tocar no assunto, a gente se mantém protegido de alguma forma. E devido às nossas desigualdades imensas, né, socioeconômicas e de acesso à saúde, a gente tem uma série de velhices, de envelhecimentos e de velhos. Eu gosto sempre de falar essas três nomenclaturas no plural, porque são múltiplas as facetas e as dimensões quando a gente fala de velhice. É muito diferente de você falar de um velho que tenha acesso à educação, saúde, informação de qualidade, medicamentos de ponta, fármacos de ponta, por exemplo, acesso a tratamentos, a atividade física diária, uma boa alimentação, enfim. E você falar de um velho que acaba de se aposentar, que não tem condição de acesso à saúde, que tem uma informação desqualificada ou pouco eficiente, que não tem rede de apoio, que de certa forma não consegue ter acesso à possibilidade de um envelhecimento mais ativo e mais saudável. Então, não tem como a gente generalizar e tratar de velho, velhice e envelhecimento como se fosse uma categoria única, né? Mas ela vai se diferindo conforme condições dessas inúmeras desigualdades, digamos assim, que a gente vive. Vai me sinalizando se você não estiver escutando, tá? Que de vez em quando dá umas travadas. Aqui tá perfeito, te ouço super bem. Beleza. E aí um grande problema que entra, e você falou assim, Vangi, vamos conversar de saúde mental, né? Mas assim, saúde mental e saúde física é um conceito integral. Se eu não estiver gozando de saúde física, certamente saúde mental não vai estar lá aquelas coisas e vice-versa. Porque é uma coisa única, ela é integrada, não tem como você dissociar e falar, nossa, ele tem uma excelente saúde mental, mas a saúde física absolutamente deteriorada, decadente, devastada. Então, quando a gente fala de um envelhecimento que seja minimamente saudável, a gente está falando de atividade física, de sol, de hidratação, da possibilidade de expansão e aprendizagem, né? Olha aí, se reinventando, fazendo uso disso que a gente vai acumulando como repertório, porque a resiliência emocional tem a ver com repertório também. A gente não nasce resiliente, a gente vai se tornando resiliente conforme vai vivendo alguns enfrentamentos na vida e vai podendo extrair dali alguma essência, né? Algum aprendizado, alguma coisa que te sirva como um repertório. Então, eu sempre penso na ideia de repertórios internos e externos. E na junção ou integração desses repertórios que nos possibilite, de alguma forma, o enfrentamento das situações mais complexas. E o envelhecimento, principalmente no nosso país, pelas condições de acesso, nos impõe esse enfrentamento da velhice como algo complexo. Por exemplo, manutenção de capacidade funcional, controle ou ausência de doença crônica. Então, doença crônica, doença grave, doença desenvolvida ao longo da vida, né? Porque a ideia parece um pouco abstrato a ideia de envelhecimento. Parece que a gente vai vivendo, 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 vivendo e um dia acorda velho. Acordei velho. Mas não é, né? O envelhecimento é processo que se dá ao longo de toda a existência. Oi? Desculpa. É um contínuo. A gente costuma dizer que você dorme com 59 e acorda com 60,
Você dormiu adulto e acordou velho? Isso não existe. É. Isso não existe, né? Tem essa questão de classificação etária, né? 60 anos para países desenvolvidos, 65 para países subdesenvolvidos, mas essa marcação etária jurídica, ela nos dá alguns parâmetros para políticas públicas, né? E para o endereçamento de, vamos dizer, de limites ou de contornos para aquilo que a gente vai chamando de classificação do ciclo vital. Mas a gente não acorda com 60 ou 65 e ficou velho, né? A gente vai construindo uma velhice ao longo da existência. Então, ó, você vê um grande desafio que a Organização Mundial da Saúde coloca para o envelhecimento saudável é a questão do etilismo, por exemplo. A gente vai encontrar um número bastante significativo de doenças crônicas associadas ao etilismo na terceira idade. Mas, em geral, essas pessoas não começaram a beber após os 60 ou 65 anos. Eles têm problemas de etilismo que vão se agravando ao longo da existência e, muitas vezes, daí na maior idade, na idade longeva, acabam se tornando problemas, às vezes, muito mais críticos, porque estão associados a demências, né, ou a outras dificuldades de manutenção dessa saúde mais funcional. Então, até a questão da aceitação dessas mudanças biopsicossociais, né? Porque para eu me adaptar ao processo de envelhecimento, eu preciso, em primeiro lugar, aceitar que eu estou em processo de envelhecimento ao longo da minha vida. Porque se eu nego esse processo, eu não trato dele. E é muito interessante a pergunta que você fez em uma das nossas tentativas hoje de live, que é perguntar o que você quer ser daqui 50 anos, o que você vai fazer daqui 50? Né? Como você está se preparando para viver esses próximos 40, 50 anos? É uma preparação financeira, obviamente, né? Você precisa pensar que vivendo mais anos de vida também vai precisar ter mais reservas financeiras, mas a gente tem que pensar que a gente tem que ter mais repertório também. E aí pode entrar repertório afetivo, espiritual, relacional, né? Com a natureza, com os entes, com a possibilidade de estar no mundo, na inserção social. Porque uma grande questão que os autores colocam para a gente, eu acho isso fantástico, é que se você pensa em um envelhecimento saudável, você precisa ampliar a sua rede de amigos, a sua rede de contato social, de suporte, com idades variadas. Porque se todos eles tiverem a sua idade, muito provavelmente envelheceremos juntos e morreremos juntos, ou alguns vão ficando pelo caminho e vão ficando sozinhos. Então, a idade também é algo interessante, né? Porque um velho que está aceitando o envelhecimento, ou qualquer um de nós, e se preparando para ele, vai construir uma rede de apoio que tenha idades. Quero aprender com os jovens, quero brincar com as crianças, quero saber mais de Instagram com quem está numa faixa etária que manja disso com uma facilidade imensa. Né? E aí as coisas vão construindo rede e vão ficando muito mais fáceis no dia a dia desse idoso. Então, veja, a gente fala de saúde, a gente fala de autonomia, a gente fala de criatividade, etc. e tal, mas dos próprios desafios de continuar sendo alguém ouvido na sociedade, na família. Porque, em geral, o que a gente vê são as pessoas decidindo sobre o velho, para o velho e não com o velho. Então, tá decidido, só pega o velho, tira de lugar, leva o velho. Então, leva o velho para consultar, leva o velho para as férias, mas o velho não participa das decisões. Né? E isso tem a ver com a ideia de autonomia, porque a gente pensa em autonomia muito ligado à ideia de funcionalidade, e a autonomia não necessariamente precisa depender de atividades de vida diária, ela pode também estar ligada a um conceito mais subjetivo de uma autonomia mais compartilhada. Né? Então, quando a gente
vai ampliando esse conceito de envelhecer, a gente pensa, já comecei tarde a falar desse assunto, né? Quando que eu vou começar a me preparar para a minha velhice? Desde ontem, desde quando? Sempre, desde, né? E aí a gente começa a mudar o conceito desses envelhecimentos, que são esses processos que resultam em velhos. Porque a gente diz, ah, não, velho é uma coisa horrorosa, não quero ficar velha nunca, velho é uma tristeza, e confunde o envelhecimento, ou a velhice, enfim, ou o próprio velho, com conceitos como caduquice, como... você sabe que os velhos, o diagnóstico e o tratamento de depressão é sempre muito tardio na terceira idade, porque as pessoas já se acostumaram a tratar o velho como alguém que é triste por natureza. Então, não há um diagnóstico, às vezes, diferente. Não, o velho é assim, é tudo igual, eles ficam desse jeito mesmo. E aí não se investe, né, às vezes, e tratando bem diretamente da questão da saúde mental, muitos dos nossos velhos são maltratados ou subtratados do ponto de vista da saúde mental, porque a impressão que se tem é que algumas das características do próprio envelhecimento englobam a ideia desse velho estar depressivo, dissociado e assim por diante. Né? Ó, tem mamãe estamos vendo. Tem Gigi e papai vendo, assistindo. Oi, Gigi. A Gigi é minha xará. A Gigi, aqui em casa a gente chama. Eu falo, vou conversar com a Giovana. Quem? A Giovana adulta? Você é a Giovana adulta, tem a Giovana grande, que é a boneca, e tem ela, que é a Gigi, a Giovana. Tem Giovana para todos os gostos, né? Então, muito da conversa sobre envelhecimento e saúde mental tem que passar por uma reformulação do próprio conceito e da percepção aí das formas de envelhecimento, né? Da ideia de reconfigurar o velho, porque, gente, 80 anos, né? Já é 80 ponto... Quantos? Você deve estar mais atualizada que eu, mas deve ser 83 a média de envelhecimento hoje, estimada no Brasil. Isso, tá, né? Por aí. Uhum. Tá por aí. Então, a expectativa de vida, né? Isso. E você vai... Hoje... Oi. Desculpa, falhou, eu te cortei. Não, pode concluir, eu te cortei. Não, pode falar. Eu ia falar que a expectativa, pegando o gancho na expectativa de vida, o último evento do Albert Einstein, eu participei, e eles falavam dos tratamentos e discutindo o tratamento dos nonagenários. Né? O que a gente ouve, né, pegando o gancho na sua fala, que chega um paciente de 80 anos, tem um diagnóstico a ser feito e muitas vezes não só o médico, mas a equipe fala assim, ah não, isso é próprio da idade, tipo, é do envelhecimento e não encara, como você citou, a depressão como algo a ser tratado. Agora eles estão discutindo o que fazer quando chega um nonagenário, porque nós sabemos do impacto do envelhecimento, das alterações fisiológicas, que o coração, o pulmão, o rim, o fígado, né, os músculos, eles não são mais como eram aos 50 e até mesmo aos 70 anos, né? Que em linhas gerais, a população de 70 anos, ela tem uma capacidade funcional, uma autonomia, uma independência, uma funcionalidade ativa, né? A partir dos 80, hoje, para a nossa civilização, começam a aparecer os grandes prejuízos de saúde. Né? E agora, antes discutiam a saúde do octogenário, agora é a saúde do nonagenário. Então, nós estamos envelhecendo, sim. Nós precisamos acolher e conversar sobre isso. Eu penso que essa sua fala, essa conversa é muito importante para nós ampliarmos o horizonte. Aqui nós estamos em poucos, né? Depois de tantas indas e vindas, mas nós temos aqui, pelos nomezinhos que eu vi passando, nós temos jovens,
pessoas de 20, nós temos pessoas de 70, né, na faixa de mais de 60. E uma pergunta que você falou, uma questão que você colocou foi: quando eu devo me preparar? Quanto antes, melhor, mas sempre, não é? Uhum, Quanto antes, melhor você começar o preparo, perfeito. Mas se uhum, você começar aos 70, aos 60, também. Então, eu falo que nunca é tarde, nunca desista, porque eu penso muito no protagonismo dos idosos. uhum, Às vezes a pessoa aos 70 anos, ela tem a oportunidade de abrir uma caixinha que estava guardada dentro dela, que liberta um projeto, um sonho, e ela ganha mais um tempo de vida produtivo, com uhum. propósito, ativo por causa daquele sonho e daquele projeto. Então, quando nós pensamos em saúde mental, ter sonhos, ter projetos, ser protagonista da sua vida. Isso, eu lembro também de uma vez que nós conversamos, que você falou assim: todo mundo tem que ter projeto, todo mundo que tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Não, é alguma coisa que seja, não precisa ser para os outros. Né? E aquela sua Uhum. fala me mexeu, porque eu estava muito com foco assim: todo mundo tem que ser ativo, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que. Aí você falou: opa, 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 opa. Todo mundo tem que fazer ou todo mundo tem que Uhum. refletir o que quer fazer? Né? Uhum. E isso também é muito importante. Então, eu gostei muito do que você disse sobre essa conexão, né, da saúde, que saúde mental não desvincula do físico. Nós temos que ter essa consciência que o ser humano é um todo indivisível, né, e que é feito de alma, que é feito de espiritualidade, que é feito de matéria física, e que não Uhum. anda as partes separadas por aí. E que se o físico Sim, não vai bem, influencia na saúde mental. E se a saúde mental não claro. vai bem, e vice-versa, né? E Uhum. que dica que você dá, Gi, pela sua experiência? Fica, não. É que você abriu um monte de caixinha agora, né? Bonitona. Ó, e você contou no seu tempo, que eu estou olhando o tempo aqui, eu tenho mais um tempinho, mas você eu sei que está no seu, Não, como diz meu tá. sogro, no Deixa eu seu te falar. limite. Hum. Quando você fala em 90 anos, a ciência já fala em 120. Então, nós temos que nos preparar e preparar as próximas gerações para essa ampliação que deve chegar como expectativa de vida humana para 120. E que a gente não pode retroceder no tempo. Então, quando a gente fala de reinvenção de velhice, a gente não está falando de algo prescritivo. Tem que ser desse jeito. Tem que ser do jeito que você descobrir que você vai viver sua velhice, né? E se a gente não, se a gente planta a ideia também de que a velhice é uma coisa mais fofa, linda e sem problemas do mundo, a gente de novo nega o processo real de envelhecimento. E tem enfrentamentos durante esse processo que um dia a gente pode falar longamente sobre esse luto preparatório, essa questão antecipatória, todas essas perdas sucessivas, no que isso impacta a questão de saúde mental. Mas acho que hoje só a ideia da gente sair daqui pensando que a gente precisa reformular um conceito de velhice, não só para a gente, mas para a nossa sociedade, porque é nessa sociedade que a gente vai envelhecer. Então, se a gente não prepara a sociedade onde a gente vai ficar velho ou está ficando velho, né? Que tipo de velhice eu quero para as próximas gerações, pensando que elas vão durar ainda mais do que eu e pensando que de alguma forma esse processo adaptativo ele requer não assim uma fórmula ou um jeito de envelhecer, mas que ele possa acolher todos os jeitos de envelhecer, permitindo que as pessoas tenham mais acesso à informação, saúde e educação. Porque aí só com essa base você consegue ter uma mente e um corpo que se adaptem a essa travessia, né? Porque o envelhecimento é uma travessia. Então você atravessa desde que você nasce até você morrer
você atravessa esse percurso com altos e baixos, problemas que todos nós temos, mas que de alguma forma, né, nos permite um contorno, uma textura, uma elasticidade, uma fronteira, uma mobilidade no envelhecer. E quando a gente nega o processo, do tipo, só é legal, porque eu escuto umas coisas, e você sabe disso, e eu fico indignada. Só é velho quem quer, velho de espírito, não sei o que do velho, como que se você só ficasse velho, quando você ficasse chato, ranzinza e ultrapassado e antiquado. Isso é ser velho. Ser velho é uma... Caiu tudo aí? Mas ser velho é essa... Viu? É essa multiplicidade que a gente precisa começar. Chega de ficar falando fulano é velho de espírito, preconceito grande, horroroso. Ser velho, né, não é o oposto de ser uma pessoa bacana, espirituosa ou qualquer coisa de positivo, porque o velho sempre vem como o avesso do positivo, então ele vem como negativo. E isso, gente, no básico do dia a dia se reflete, ó. O fulano anda devagar na rua, ele atrapalha o trânsito, ele vai fazendo com que fique caótico, entendeu? Quem que tá dirigindo? Um senhor de 80 anos. E ele não tinha que estar mais dirigindo, tem que ter a aposentadoria compulsória, tem que tirar ele de circulação, porque, sabe, o velho... A gente olha a velhice e ela atrapalha a nossa visão. A gente diz assim, está empenhando a paisagem. Está atrapalhando o trânsito. Ele não deveria andar de transporte público em horário de pico, porque ele ocupa o lugar de quem trabalha. Eu ouvi isso. Ele dança a tarde inteira na matinê, aí depois ele quer sentar no preferencial. Não é assim que a gente escuta o tempo todo? Giovana, eu escutava isso dos alunos, às vezes. Eles pegavam transporte junto com idosos que vinham ali do clube. Então, tinham passado a tarde inteira na hidroginástica, no clube. E eles falavam assim, eu passei a tarde estudando e eles lá na piscina, dançando, e eu tenho que dar a vaga para eles. Aí, depois que eles entendiam o processo fisiológico, o risco de quedas que o idoso tem, o cansaço, né? E que se o ônibus desse uma freada, ele se seguraria, mas o idoso poderia ir de boca no chão e fraturar o fêmur e dali 15 dias virar óbito, aí ele já muda a forma de pensar e agir, né? Então, a Jane já deve ter presenciado essas situações. Então, é disso, Gi, sua fala... Mas vai, continua. Eu só queria... Eu acho que daí a gente fala que é o velho que está enrijecido, sabe? Mas é o nosso pensamento e conceito que ainda precisa de um certo alargamento, né? Porque eu acho que a gente tem a ideia de que o velho ele está sempre agarrado, enrugado, né? Num tempo que já foi, que não é mais o tempo dele. Mas se ele está vivo neste tempo, este é o tempo dele, né? E a gente precisa entender que mesmo que esse corpo vá sofrendo o impacto do tempo, né? A gente precisa, de certa forma, construir a ideia de uma valorização social, financeira, intelectual, enfim, para que esse sujeito possa ocupar um lugar no espaço e no tempo, se sentindo pertencente enfim, a essa realidade, né? E não a uma realidade, porque às vezes eu penso, sabe que sempre que eu falo com alunos sobre o envelhecimento, eu lembro de um desenho de adultos que tinha, não tem mais, que é um horror, que chama Belongs. Não sei se alguém aqui assistiu. Ele passava de noite, porque era assim, uma família que tinha sofrido radiação, era um horror o desenho, mas era super realista. E eu adorava essa parte caricata de como eles tratavam a vovó. A vovó, no desenho, ela ficava guardada dentro do armário. Então,
a família ia vivendo a vida e lá pelas tantas lembrava assim, e a vovó? Daí alguém ia lá, abria o armário, tirava a vovó, levava para tomar um sol, tirar a poeira, dar uma espanada na vovó, e a vovó meio que tentava se colocar e eles diziam, ah, tá bom, tá bom, tá bom, e guarda a vovó no armário de novo. Aí a vovó... Aí, às vezes, eles esqueciam e, assim, só abriam no Natal ou em alguma data. E no resto da vida, a Que vovó... bizarro. É muito bizarro, mas é muito real. É muito Com real. certeza. Com Porque certeza. quantas vezes a gente chega na casa do idoso e ele já, sabe assim, isso aqui precisa jogar fora, isso aqui não tem mais valor, isso aqui você deixa que eu decido. Parece que o velho também já não combina mais com uma decoração atualizada e às vezes ele atrapalha o ambiente e a gente guarda ele no armário. Sim, deixa lá para desatualizar, como fala? Desmontar o armário uma vez a cada data comemorativa, né? Arrastando ele para um lugarzinho mais apropriado, tomando um sol e depois devolvendo ele como um móvel velho que a gente guarda em algum lugar. Parece caricato, gente, mas é só a gente se aproximar das nossas realidades mesmo e perceber que muitas vezes não precisa estar tão velho assim para já ser considerado absolutamente dispensável na questão ali da tomada de decisão, né? Enfim, da participação familiar e tudo isso. Porque o velho, ele se aproxima dessa finitude, dessa travessia, e é como se ele só portasse a notícia da finitude, da morte. Então, e a gente não quer saber disso. Então, a gente evita isso ao máximo possível. E olhar para o envelhecimento, às vezes, nos coloca diante dessa finitude da própria existência, né? Da mortalidade humana. E a gente fala, não, não, não. Fazer 70 plásticas, fingir que eu sou jovem, ter um espírito de jovem. O que significa ter espírito de jovem? Eu posso ser animada sendo velha? Não, mas a gente precisa mudar conceitos. Sim, muito, né? E essas falas vão mudando o nosso imaginário, reforçando, né, o papel. Eu lembro, você falando, eu lembro uma vez, não sei se você estava junto, que nós passamos o filme Envelhecência, lá no Maringá Park, Sim. e foi um ônibus de idosas. Muitas delas nunca tinham ido ao shopping, faziam uns 30 anos que não iam ao cinema. E elas, né, porque a maioria eram mulheres, e elas desceram lá no shopping, e quando elas chegaram, elas falaram, Simone, eu tive a sensação que o pessoal falava assim, abriu a porta do asilo. Porque elas iam chegando em muitas, e o pessoal saiu na porta das lojas para olhar. Porque não é comum uma quantidade de velhos assim, né, passeando pelo shopping. Então, isso tem por quê? Porque não é permitido, porque o idoso tem que aposentar-se, ficar restrito, esse não é um lugar para idosos. Né? Eu tenho bastante trabalhos intergeracionais, né, entre jovens e idosos. E é maravilhoso essa convivência, esse relacionamento, essas descobertas, né, tanto para um quanto para o outro. O jovem, ele aprende a paciência, a resiliência, a ser, o que dar prioridade na vida, né, a aprender com as histórias. E o idoso, como você bem colocou, aprende muito da tecnologia, da agilidade, da informação e do pertencimento, né, Gi? A sociedade, ela está para todos. Eu costumo dizer que o pessoal fala, preconceito contra LGBT, preconceito contra negros. O maior preconceito é da idade, é o idadismo. Contra a idade é o maior preconceito. E ele é velado, né? Ele é mais camuflado do que os idosos, do que os outros preconceitos, que são tão ruins quanto, mas esse é o que menos se fala, né? E o pessoal tem um medo de envelhecer, um apego à jovialidade,
E nós que todos nós estamos nesse processo diferente do envelhecer, é o morrer antes, que é um outro tema que a doutora Giovana fala com grande maestria, que eu aprendo muito quando nós conversamos, e que não vai dar para nós falarmos hoje, mas eu quero muito que nós possamos conversar sobre luto, sobre perdas, né? Sobre... Simone, faz lembrar dessa questão aí do idadismo, do etarismo, né? Do ageísmo, enfim, com a ideia de mais do que um preconceito velado, eu acho que ele é um preconceito institucionalizado. Entende? Assim, já está posto na nossa sociedade que a gente pode e deve combater o envelhecimento. Então, entende? O preconceito, ele é velado no sentido da hostilidade. Mas a ideia de só é velho quem quer, ou seja, você tem que se manter jovem para sempre, né? Porque senão você desistiu de viver. Então, isso implementa a ideia de que a gente já banalizou esse preconceito contra o envelhecimento. A gente institucionalizou. É normal combater a velhice. Então, é normal combater o envelhecimento e é normal combater o velho. E se não muda, e eu não estou dizendo que a gente tem que se largar, envelhecer e nada, é bem o contrário. A gente tem que usar todos os recursos externos e internos que a gente tiver à disposição para se manter saudável, ativo, bacana, do jeito que a gente quiser, com ou sem a ideia de fármacos, de acesso à cirurgia plástica, nada contra. Não é isso, não é, então eu preciso assumir a minha velhice e deixar meus cabelos brancos. Não, não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando dessa possibilidade de mudar o conceito para que você possa envelhecer de uma forma menos perversa. Porque negar a própria velhice é negar o envelhecimento de uma sociedade como um todo. E isso é perverso, porque aí eu nego a própria existência de quem envelhece. E aí a gente poderia abrir aqui para falar de suicídio de idosos, a gente podia falar aqui do isolamento social, não só da pandemia, mas do velho que já está, entre aspas, guardado dentro do armário há muito tempo. Então, assim, a ideia de eles têm que ter acesso online e tal, não resolve só o online. A gente está aqui conversando, mas não seria muito melhor se a gente estivesse presencialmente nesse grupo, trocando, compartilhando, né? Então, não vamos transformar as coisas provisórias em definitivas para dar respostas como se a gente estivesse fazendo alguma coisa pelo velho, entende? Eu acho que esse assunto, quanto mais a gente conversa, eu falo que é uma caixa de Pandora, assim, porque a gente abre e vai saindo um monte de coisas, dentre elas, né, a velhice e a morte, mas a gente sabe que no mito de Pandora o que sobra dentro da caixa, do baú, enfim, é o último dom, que é o dom mais precioso de todos, que é a esperança, né? Então, acho que é baseado nessa ideia que a gente vai reformulando as maneiras de envelhecer. E todas elas precisam ser acolhidas. Todas, todas. Todas. Eu gosto muito dos encontros presenciais, porque você consegue, né? Pelo olhar das pessoas. Aqui eu estou vendo o seu olhar, a sua expressão. Nós temos mais pessoas participando e nos ouvindo, mas nós não conseguimos ver o olhar deles, como está chegando essa mensagem, e também o espaço de escuta, né, que fica bastante reduzido. Sei que existem outras plataformas que possibilitam, mas ainda para o idoso não é tão acessível. Eu trabalho muito com idosos carentes. A gente que ficamos 2 horas batendo a cabeça aqui, que dirá, né? A grande maioria da população e também dos idosos. Eu trabalho com muitos idosos carentes, então eles não têm acesso. E agora, nesse período de pandemia, nós não conseguimos acessá-los. E como é que eles estão? Essa nossa conversa
dar caminho para a questão da violência, né? Como é que ficaram esses idosos? Que antes eles saíam de casa, agora todas as famílias, né? Aglutinadas Sim. dentro de um mesmo espaço físico. Que panela de Uhum, pressão, né? Então, uhum, então isso também é um fator prejudicial à saúde mental. Gi, claro. eu passaria a noite, a semana conversando, batendo papo. Só estou mais, né? Faço esse ponto pelo seu tempo, pelo seu horário. Mas gostaria também de. O tempo é seu. Mas eu gostaria também de deixar aqui já de pronto uma conexão para um próximo bate-papo, para um próximo encontro para nós falarmos. Agora nós já sabemos, nós já conectaremos bem rápido para falar sobre o envelhecimento, né, e o luto, os tipos de morte, porque não se morre só fisicamente, né? Existem vários Uhum, tipos de morte que podem acontecer, vários lutos que acontecem durante o processo de sim. envelhecimento e como nós podemos Uhum, melhor nos preparar e tornar esse momento mais alegre. Quem pensa que envelhecer é triste, se engana. Né? Nós uhum. envelhecemos a cada dia e nem por isso estamos, né, chorando na pia do banheiro. As Às rugas vezes, vêm a... sim, Mas não exatamente, né? não exatamente só por isso, mas se eu for chorar por isso, a cada ruga e a cada cabelinho branco, não sairia de dentro do quarto. Então, não Sim, é verdade. essa a questão, né? A questão Uhum. é muito mais ampla do que isso. Então, eu fico muito feliz com a sua contribuição, com o Eu compartilhamento das agradeço. suas ideias, né? E que você deixe aí sua palavra final para que nós possamos nos encontrar num próximo momento. Espero que não seja tão longo, que a gente possa fazer isso com mais frequência e podermos fazer as melhores escolhas para vivermos melhor essa caminhada. Certo. Você sabe que hoje mesmo de manhã eu trabalhava uma questão do ser e do estar. Que às vezes a gente fala, estou velho, né? Estou velho, depois eu estarei o quê? Eu acho que É, quando a gente pensa na ideia de sou, posso estar completamente equivocada, mas quando a gente pensa na ideia de sou, é porque eu sou tudo aquilo que já fui e que serei. Então, assim, eu comporto em mim a minha infância, a minha adolescência, a minha adultez e o meu processo de envelhecimento até que eu esteja morta, que eu não vou ser morta, eu vou estar morta, né? Mas eu vou continuar sendo alguma coisa na memória de quem fica. Coisas boas, ruins, legado, experiência, herança, sei lá, qualquer coisa que a gente possa deixar para o outro em transmissão, né? De afeto, de conhecimento ou de qualquer coisa. Então, a ideia de pensar nesse ser velho, integral, é que esse ser compõe todas as idades. Então, ele não precisa expressar só a velhice e a degradação, ele expressa tudo que é a história ao longo desse processo de vida. Eu acho que é legal quando a gente começa a pensar assim e abre possibilidades da gente ativar outras áreas do cérebro aí, de alguma forma, né? Acionar algumas coisas que estavam adormecidas para que elas possam entrar em conexão afetiva novamente. Então, só isso e te agradecer sempre o carinho e o acolhimento, né? Do Longevité, mas principalmente pessoal seu, que eu gosto muito. Obrigada, viu? E quero agradecer meus alunos e você amigos e um monte de gente linda que entrou aqui, que eu não consegui ver todo mundo, mas que eu já fiquei feliz. É muito importante, né, ver essas carinhas conhecidas aqui. E eu quero agradecer, né, pessoalmente, em nome da La Longevité,
pela sua prontidão em atender e persistir mesmo nos desafios aqui de hoje. Nós fomos resilientes, né? Pela sua resiliência também, em contribuir com seu conhecimento, que você continue sempre inspiradora, né? Nessa caminhada, inspirando as pessoas a um protagonismo e a refletir sobre o envelhecimento. E eu gostei muito, né? Vamos carregar a nossa história. Nós somos uma história, né? Em movimento. Então, É que verdade. tenhamos alegria por ser essa história, né? Eu estou em cargos, mas eu sou um ser. Gostei demais. Eu sou. Adorei essa reflexão. Gi, que Deus te Legal. abençoe muito. Amém, E igualmente a todos. que nós possamos nos encontrar brevemente. E assim vamos encerrando o dia de hoje com muita alegria, com muita gratidão, né? Com muitas reflexões a fazer, que possamos colocar mesmo na nossa reflexão diária, como nós estamos encarando a nossa velhice, como eu encaro a velhice do outro, né? Porque às vezes eu posso estar sendo estigmatizante com outras pessoas também, estereotipante com outras pessoas, né? Então, quando que eu comece a pensar no meu envelhecimento, que eu possa me permitir trabalhar novas possibilidades, me colocar para desenvolver e contribuir, né? E aí eu encerro convidando o pessoal também para amanhã. Nós também teremos mais um encontro com a doutora Francine Ferreira, que ela vai falar sobre medicamentos, que também, se fora do equilíbrio, também podem prejudicar muito o nosso envelhecimento, a nossa longevidade, a nossa saúde mental. Então, vou deixar o convite final aí para o pessoal. E sigam a doutora Giovana. A doutora Giovana também tem Instagram, Facebook e faz várias palestras, cursos e palestras maravilhosas que vocês podem participar. Quem sabe a gente cria mais um curso na Longevité falando sobre a questão do envelhecer, da saúde mental e do luto. Tá bom. Suas ordens. Maravilha. Gi, muito obrigada mais uma vez. Pessoal, muito obrigada por todos que participaram, né, que ouviram. Espero que essas palavras possam contribuir e trazer felicidade, saúde e longevidade para a vida de vocês. Deus abençoe a todos. E nos encontramos amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.